Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões, como milhares que nós já temos aí, esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, galera. Você já deve ter assistido a nossa aulinha introdutória de progressão aritmética. Teve lá a preliminar, os conhecimentos iniciais, o que é um termo geral, primeiro termo, razão, número de termos. Fizemos uma bateria de exercícios e na aula de hoje nós vamos falar algumas propriedades, vamos aprofundar no estudo da progressão, falar algumas propriedades e elencar como que se calcula a soma de todos os termos de uma progressão. Então, vem comigo aí, galera, na resolução desses exercícios. Então, nós temos a seguinte situação na aulinha de hoje, ó. Nós vamos estudar a propriedade fundamental da progressão, nós vamos ver a soma dos termos de uma progressão aritmética e nós vamos também resolver alguns exemplos de exercícios envolvendo progressão aritmética. Ok, galera? Então, o estudo da progressão aritmética é um estudo onde nós vamos verificar uma sequência de números e esses números vão respeitar uma ordem de formação, que pode ser crescente, decrescente ou constante, e em função de uma lei de formação, ok? Obedecendo sempre uma lei de formação. Isso que é a progressão aritmética. Galera, propriedade fundamental da progressão aritmética. Professor, qual é essa propriedade fundamental? Nós temos três números que estão numa sequência, portanto, numa progressão. X, Y e Z. Então, sempre que eu tiver três termos na sequência, o cara que está no meio, o valor intermediário, se eu chamar isso aqui de primeiro, segundo e terceiro, então seria o segundo termo, ele vai ser sempre igual à média aritmética do termo que vem antes com o termo que vem depois dele. Ou seja, o segundo é igual ao primeiro mais o terceiro dividido por 2. Então, eu tenho aqui uma sequência, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Professor, esta propriedade serve para qualquer termo? Serve. Eu posso dizer que o terceiro é igual ao segundo mais o quarto dividido por 2. Ou seja, o que vem antes e o que vem depois, somados dividido por 2. Professor, eu posso dizer que o quinto termo é igual ao quarto mais o sexto dividido por 2? Pode. Esta propriedade ela vai te ajudar até, inclusive, encontrar um determinado valor. Sempre vai ser assim, professor? Sempre vai ser assim. Esta propriedade ela é válida toda vez que a sequência numérica encontra-se em progressão aritmética. Beleza? Então, tá aqui. Mais uma dica para nós encontrarmos determinados valores aí. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação disso aí. Olha só. As medidas dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5, e estão em progressão aritmética nesta ordem. Portanto, eu tenho aqui o primeiro, eu tenho aqui o segundo e tenho aqui o terceiro termo. O perímetro do triângulo vale. Observe que esses valores são as medidas dos lados de um triângulo. O que é perímetro, galera? Perímetro é soma dos lados. Então, eu tenho que pegar o lado A mais o lado B mais o lado C. O lado A vale x mais 1, o lado B 2x e o lado C x ao quadrado menos 5. Professor, mas como que eu vou encontrar se eu não sei o valor de x? Beleza, vamos lá? Olha só. Nós sabemos que existe essa relação. Qualquer termo é igual à média aritmética dos termos que vêm antes e depois dele dividido por 2. Qual é a sequência que nós temos? A sequência é essa, porque ele falou nesta ordem. O primeiro lado é x mais 1, o lado intermediário 2x e o lado maior seria o x ao quadrado menos 5.
Então, vamos aplicar agora essa propriedade aqui. O x seria essa primeira parte aqui. O y seria esse segundo termo. E o z seria esse terceiro termo aqui. Então, substituindo nessa lógica aqui, ó, nessa propriedade, eu vou ter que 2x, no lugar do y, 2x, é igual ao x, que é x mais 1, mais z, que é x ao quadrado, menos 5. Tudo isso aqui dividido por 2. Aí, galera, para resolver essa equação, o que nós fazemos? Esse cara aqui está dividindo, ele vem para cá, multiplicando. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, eu tenho 4x igual a x mais 1 mais x ao quadrado menos 5. Agora, eu vou passar tudo isso para um lado só. Então, eu vou passar o 4x para o lado de lá, ele vai negativo. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 4x mais 1 menos 5 igual a 0. Quem é semelhante aqui? O x e o 4x, o 1 e o menos 5. Os semelhantes eu vou ter que operar com eles. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x com menos 4x dá menos 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 4 tira 1, 3. Aqui é a mesma coisa. 5 tira 1, 4. Vai ficar menos 4. Galera, o que é isso aqui? Uma equação do segundo grau. Professor, como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Aí a gente tem aquela forma tradicional, que é achando o valor de delta, depois jogando na fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação do segundo grau. Ou então, se você dominar a técnica da soma e produto, você pode aplicar soma e produto e encontrar aqui o valor de x1 e x2. Ok? Bom, fica a seu critério qual é a forma que você vai resolver. Eu vou resolver para vocês da forma tradicional aí. Vamos achar o delta e depois o x1 e o x2. Quem é o coeficiente A aqui? O A vale 1. Quem é o B? Menos 3. Quem é o C? Menos 4. Então, eu tenho que o A é igual a 1, que o B é igual ao menos 3 e que o C é igual ao menos 4. Ok? Bom, delta. Vamos achar delta primeiramente. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar delta igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 3. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 4. Então, vamos lá. Delta igual, 3 ao quadrado é 9, menos com menos é mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. E 16 mais 9, 25. Está aqui, ó. Achei o valor de delta. Depois que a gente acha o valor de delta, professor, o que faz? A gente vai para a fórmula da equação do segundo grau. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Estão lembrados? Então, vai ficar, ó, x igual a menos B. Quem é o B? Menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Que o valor de A é 1. Então, eu vou ter x igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2. Vou ter que x1 vai ser igual a 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. E o outro valor, que é o x2, seria 3 menos 5 dividido por 2. O x2 seria menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, eu tenho dois valores aqui, 4 positivo e menos 1 negativo. Tá? Alguma observação aqui com relação à questão? São expressas por x mais 1, estão em PA nesta ordem, o perímetro. Tá? Veja bem, nós vamos considerar, para efeito de resposta, o valor
é positivo aqui. Por que o valor positivo? Porque se eu considerar x igual a menos 1, esses valores vão estar em progressão. Mas quanto que é 2x menos 1? É menos 2. E aí, galera, eu vou estar num conflito aqui. Porque isso aqui é medida de um lado. E não existe medida negativa. A medida ou ela é positiva ou ela não existe. Ok? Então, esse valor menos 1 eu desconsidero. Vou considerar somente o valor positivo, que seria ali, no caso, o 4. Portanto, para nós encontrarmos as medidas, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar esse lado. Quais são as medidas? Primeira medida, x mais 1. 4 mais 1, 5. Segunda medida, 2 vezes x. 2 vezes 4, 8. Terceira medida, x ao quadrado menos 5. Então, eu tenho 4 ao quadrado menos 5. 4 ao quadrado, 16, menos 5, 11. Então, está aqui as três medidas, 5, 8 e 11. Perímetro é a soma dos lados. 5 mais 8, 13. 13 mais 11, 24. Portanto, resposta, letra D, 24. Encontramos aí o perímetro. Tranquilo? Bom, galera, eu fiz a equação do segundo grau da forma tradicional. Agora, como eu disse para os senhores, se você domina a técnica da soma e produto, você poderia ganhar tempo aqui e descobrir que a resposta x1 e x2 já seria 4 e menos 1. Na aula que nós fizemos sobre equação do segundo grau, lá eu ensino para os senhores como é que faz a técnica da soma e produto. Recomendo os senhores assistir essa aula e treinar essa técnica. Observem que nós caímos num caso em que precisamos utilizar da equação do segundo grau. E esse não vai ser o único caso. Quando a gente estiver na aulinha de exercícios, vocês vão verificar que vai ter alguns exercícios que vai cair numa equação do segundo grau. E se você não tiver a destreza de resolver isso de forma rápida, você acaba perdendo muito tempo. Então, assista a nossa aula da equação do segundo grau. Beleza? Bom, conhecemos a propriedade fundamental da progressão aritmética. Uma outra coisa importante com relação à progressão aritmética é a condição de existência de uma progressão aritmética. Nem sempre a sequência numérica ela vai estar em progressão aritmética. Para que uma progressão exista, o que eu vou passar agora tem que ser válido. Por isso que é chamado de condição de existência. Porque se isso não prevalecer, não é uma progressão aritmética. Então, o que diz a condição de existência de uma progressão? Diz assim, que o segundo termo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Observe que eu trabalhei só com o primeiro, segundo e terceiro. Mas, na verdade, essa regra ela vale para qualquer termo da progressão. Eu posso dizer que o quinto termo menos o quarto tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Qualquer termo menos o anterior tem que ser igual a um outro termo qualquer menos o anterior. Professor, eu poderia dizer que o 20º menos o 19º tem que ser igual ao 8º menos o 7º? Tem que ser igual, galera. Qualquer termo de uma progressão menos o anterior, esse resultado tem que ser igual a um outro termo qualquer menos o anterior dele. Por quê, galera? Porque essa diferença ela é chamada de razão, é uma constante. Então, a razão aqui é a mesma aqui, não pode ser diferente. Então, a condição de existência de uma progressão é que essa diferença de um termo menos o que vem antes dele, o seu anterior, tem que ser sempre a mesma, independente do termo que eu considere a partir do segundo, obviamente. Ok? Beleza? Bom, então vamos aplicar essa condição de existência na resolução de alguns exercícios. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma sequência, 1 menos 3x, x menos 2, 2x mais 1. E está dizendo que isso aqui é uma progressão aritmética, é uma PA. E pede para nós determinarmos o valor de x.
Então, determine o valor de x nessa sequência aqui. Galera, se essa sequência ela é verdadeira, é uma progressão, então essa condição de existência tem que acontecer, tem que ser verdadeiro. Então, o que é a condição de existência? O primeiro termo é 1 menos 3x. O segundo termo é x menos 2. O terceiro termo é 2x mais 1. Então, aqui, ó, o segundo menos o primeiro, portanto, x menos 2 menos o primeiro. Observe que eu coloquei ele entre parênteses. Professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Porque esse menos aqui, galera, é o menos da condição de existência, da fórmula. Ele tem que fazer jogo de sinal para eliminar o parênteses aqui. Você não pode colocar sem o parênteses. É obrigado a colocar com o parênteses. Aí do outro lado é o terceiro, que é 2x mais 1, menos o segundo, que também vou colocar entre parênteses, porque eu vou ter que fazer jogo de sinal com esse menos. Beleza? Bom, agora vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó. Eu tenho que fazer menos com mais, menos com menos, ali a mesma coisa, o menos com menos 2 e o menos com menos x. Fazendo esse jogo de sinal vai ficar assim, ó. X menos 2, menos com mais é menos com menos é mais. Do outro lado, 2x mais 1, menos com mais é menos com menos é mais. Beleza? Eliminei o parênteses, fiz o jogo de sinal. Agora, nós vamos trabalhar o que tem x de um lado, o que não tem x eu passo para o outro. Lembrando que trocou de lado, troca o sinal. Eu tenho aqui 1x mais 3x. Isso vai dar 4x, correto? Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Aqui eu tenho 2x menos x, vai ficar só x. E aqui eu tenho 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Beleza? Eu somei os termos semelhantes de cada lado. Agora eu vou passar esse x para o lado de cá e esse 3 para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. 4 menos x e 3 mais 3. Quanto que é 3 mais 3, galera? 3 mais 3 é 6. Quanto que é 4 menos 1? É 3. Então vai ficar assim, ó. 3x igual a 6. Esse 3 está multiplicando. Eu passo ele para o outro lado, ele vai como? Dividindo. Está multiplicando de um lado, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 6 dividido por 3, 2. Então, quanto que vale x nessa progressão? Para que ela seja uma PA, x tem que valer 2. Beleza? Tranquilo? Só aplicamos a condição de existência. Então, essa é mais uma ferramenta, mais uma válvula de escape que nós temos na resolução de exercício. Tem que dominar tudo isso, professor? Tem. Na aula anterior de progressão aritmética, nós resolvemos os exercícios aplicando direto o conhecimento sobre a fórmula do termo geral. Agora eu estou lhes dando outras ferramentas na qual, sem aplicar necessariamente a fórmula do termo geral, a gente consegue encontrar a solução aí para alguns casos. Beleza? Olha só um exemplo aqui. Nós temos aqui a seguinte situação. Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual. O que quer dizer isso, galera? Quer dizer que o que ele vai pagar em janeiro, ele vai pagar o mesmo valor em fevereiro, em março, abril, até dezembro. É um valor só. As 12 parcelas referente àquele ano tem que ser a mesma. E o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$50 a mais que o valor pago mensalmente no ano anterior. O que ele está nos dando de informação aqui? Que o aumento no valor da prestação de um ano para o outro é de R$50. Então, se em 2014 ele pagava R$100 de mensalidade, em 2015 ele vai pagar 150. Em 2016 ele vai pagar 200. Em 2017 ele vai pagar 250. Em 2018 ele vai pagar 300. Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas
do professor Jefferson Fiel. São aí dezenas e dezenas de aulas. O investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60. É isso mesmo, o curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique, claque.